Então, gente, bom, espero que esteja tudo correndo certinho, todo mundo se cuidando, respeitando o isolamento social, né? Esperamos que tudo isso logo possa passar, tá bom? Então, eu resolvi gravar essas aulas para a gente revisar as principais partes, principais assuntos que a gente trabalhou em sala de aula, né? Até porque já tem uns 3 meses que nossas aulas foram suspensas e você já deve ter esquecido aí de algumas coisas, tá bom? Para quem não se lembra, a gente estava estudando demografia, que é a área que estuda aí a dinâmica populacional humana, tá? Então a gente vai recomeçar pegando os principais pontos desde o começo do ano até onde a gente parou, tá bom? Então vamos começar a falar sobre a dinâmica demográfica mundial na atualidade. Para introduzir o assunto, eu coloquei essa imagem aqui, que até tem no livro de vocês, né? E nela a gente pode ver um painel de rua na cidade de Nova York, né? Com a campanha realizada pelo Fundo de População das Nações Unidas, cujo o tema destaca o total de habitantes do planeta, que é uma marca atingida aí, segundo estimativas, no dia 31 de outubro de 2011, tá? Mostrando aí justamente que a população mundial está passando por diversas mudanças no que diz respeito à sua quantidade, também em relação às taxas de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, entre vários outros indicadores socioeconômicos. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a distribuição da população mundial. A primeira coisa que a gente precisa destacar quando a gente fala desse assunto é que a população mundial ela está distribuída desigualmente pelo globo terrestre, tá? Ela vai apresentar grandes vazios demográficos e também apresentar zonas aí que possuem grande concentração populacional, tá? Se a gente observar esse mapa mundi aqui, né, que vai mostrar a distribuição populacional, a gente pode reparar que existem áreas que com uma densidade populacional muito maior do que outras, né? A gente pode citar, por exemplo, que são as áreas mais escuras do mapa, né? A gente pode citar a região sul e sudeste da Ásia, né? Onde está concentrado ali os dois países mais populosos do mundo, que é a China e a Índia, né? E é sempre bom lembrar que 40% da população mundial vive nesses dois países. Essa região também abriga bem mais ao sul ali, né, a Indonésia, que é o quarto país, que tem o maior contingente populacional do planeta. E a gente pode dizer também que a Europa é um continente que apresenta uma distribuição muito homogênea, né? A gente vai destacar aí uma região que é o norte da Europa, que é uma região, aquela mais clarinha ali, que é conhecida como Escandinávia, Península da Escandinávia, né? Que é uma região muito fria, uma região em que o clima durante o inverno é muito rigoroso, né? Que é uma região de difícil ocupação. Então, até por isso mesmo que ela está bem clarinha ali, mostrando que ali tem uma baixa densidade populacional, tá? Aí países que estão naquela região ali pode destacar a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, tá bom? E para finalizar essa parte aqui, a gente também pode destacar os Estados Unidos e o sudeste do Canadá. Na verdade, o nordeste dos Estados Unidos e a parte sudeste do Canadá, que apresenta também uma grande concentração demográfica, tá bom? Então, com isso a gente pode perceber, gente, que a densidade demográfica, que é um assunto que a gente viu em sala de aula, né, e daqui a pouco a gente vai recapitular especificamente sobre esse tema, ela vai variar enormemente nos diferentes continentes, tá? E até mesmo ela vai variar dentro de um próprio país, como a gente vai falar um pouco mais para frente. A gente vai ilustrar isso com imagens e mapas para deixar isso mais claro na cabeça de vocês. Então a gente vai falar aqui sobre alguns fatores que vão influenciar diretamente nessa desigual ocupação populacional, tá? E a gente não pode deixar de fazer um resgate histórico e destacar a importância da industrialização nesse processo e também da urbanização. Esses dois fatores eles estão
entre os principais fatores de transformação do espaço geográfico, porque eles vão interferir diretamente nos fluxos populacionais. E para falar disso aí, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no século XVIII na Europa, quando os países europeus, primeiramente a Inglaterra, depois os outros países, passaram por um grande crescimento populacional nas suas áreas urbanas. Isso aí foi puxado pelo processo de revolução industrial. Tá? E por que isso aconteceu? Você tem duas coisas acontecendo, uma no campo e a outra na cidade. Ao mesmo tempo que você tem as indústrias na cidade surgindo e atraindo as pessoas com vagas de emprego, a gente também tem o meio rural passando por um processo intenso de transformação social e espacial. Aí a gente pode falar da mecanização, da produção rural, através de maquinários que vão substituir gradativamente as pessoas, vão substituir o trabalho humano, gerando um aumento de desemprego no campo, e você ainda tem o aumento da concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, fazendo com que as pessoas saiam do meio rural e vão em direção para as cidades, beleza? Então, esse fluxo populacional de pessoas que saem do campo para a cidade é um fluxo populacional que a gente dá o nome de êxodo rural, tá bom? Então, é dessa forma que a industrialização ela vai influenciar aí no processo de aglomerações urbanas, E isso aconteceu na Europa, mas esse processo ele se repete em todos os lugares que passam pela industrialização, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. E eu falei anteriormente sobre as áreas mais habitadas do planeta, mas a gente vai destacar aqui também as regiões que têm maior dificuldade de fixação humana. São as áreas que a gente chama de anecúmenas, que se constituem como verdadeiros vazios demográficos. Entre elas a gente pode destacar as regiões montanhosas, as regiões polares. No caso das regiões montanhosas, elas além de apresentar um clima muito frio, ela vai apresentar um ar rarefeito, ou seja, com pouco oxigênio. A gente pode destacar também os desertos, tanto os quentes quanto os frios. Também a gente pode citar regiões de florestas densas, como, por exemplo, a floresta amazônica, no nosso caso aqui brasileiro. Prosseguindo aqui, vamos ver aqui quais são os fatores que vão favorecer o processo de ocupação populacional. Vamos dividir em dois grupos, os fatores naturais e os fatores humanos. Tá? Os fatores naturais são aqueles que a gente vai falar aqui primeiro, são aqueles que vão independer da força de atuação humana. Tá? A gente vai falar aí da existência de água doce permanente, a gente vai falar da proximidade litoral, a gente vai falar de solos e climas propícios à agropecuária e, por fim, a gente vai destacar aí também a questão do relevo plano. Tá? Dentre os fatores de ordem humana, dentre vários que a gente pode destacar, a gente vai trazer aí, por exemplo, os fatores históricos sociais. A gente viu que o processo de revolução industrial ajudou e muito para que as populações se concentrem nas áreas urbanizadas da Europa, por exemplo. No Brasil, por exemplo, a gente tem um grande contingente populacional agrupado nas áreas litorâneas, um grande contingente populacional bem próximo do Oceano Atlântico. Por que isso? Porque foi justamente a área que recebeu os primeiros colonizadores europeus, onde começou o processo de colonização europeia. Então foi ali que se desenvolveram as primeiras vilas, as primeiras cidades e as primeiras atividades comerciais, principalmente aquelas atividades comerciais ligadas à exportação para a Europa. Então as primeiras cidades foram se desenvolvendo ali e o Brasil foi crescendo a partir dali. Tá bom? Então aí a gente pode destacar aí um lugar com boa acessibilidade. A gente também pode destacar um lugar que tem uma boa agricultura e uma indústria bem desenvolvida, um lugar que tenha uma infraestrutura de comunicação acessível para a população. Por exemplo, a gente pode ver que a internet tem um papel muito importante no nosso dia a dia, na sociedade atual. Eu, por exemplo, estou falando com vocês agora graças à internet,
E também não só na questão da comunicação, a internet também ajuda no processo de desenvolvimento econômico dos lugares. Tá? Uma forte urbanização, com uma rede de transporte eficiente, isso também vai influenciar. Ainda também nessa questão urbana, a gente pode falar sobre o saneamento básico. Né? A gente está falando aí de água tratada, rede de esgoto sanitário, coleta de lixo regular, entre vários outros aspectos aí que fazem uma cidade funcionar. Tá bom? Beleza, gente? Espero que essa parte aí tenha ficado clara para vocês, tá? Porque aqui a gente vai prosseguir para o próximo slide. E passando aqui, a gente vai ver algumas imagens exemplificando o processo de ocupação desigual dentro do mesmo país. Pegamos a China, por exemplo, como exemplo, porque é um país que tem uns contrastes muito grandes no seu território, né? Ela tem áreas que têm densidades demográficas beirando aí até mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso das regiões do leste e sudeste do país, como a gente viu no mapa anterior, aquelas regiões mais ocupadas, né, que são as regiões mais industrializadas desse país. Né. Essas regiões, elas têm características, por exemplo, baixas altitudes, ou seja, o relevo onde predomina planícies, principalmente as planícies litorâneas. Né. Essas áreas apresentam também um clima bem atrativo para os seres humanos, como a gente pode perceber aqui na foto da cidade de Xangai, né, uma das principais cidades chinesas. Em contraste a isso, a gente tem regiões localizadas mais para o norte, mais para o oeste do país, lugares onde a densidade demográfica pode beirar aí em torno de 1 habitante por quilômetro quadrado, ou até menos que isso, né, como é o caso das duas imagens ali. Primeiro, o Planalto do Tibete e também, mais abaixo, o deserto de Gobi, né, que são áreas que não favorecem nada o processo de ocupação humana. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Para a gente falar sobre distribuição populacional, a gente não pode deixar de falar sobre densidade demográfica. Né? E o que seria essa tal densidade demográfica? Densidade demográfica é um indicador que se refere à distribuição da população em uma determinada área. Ela é obtida dividindo-se a população absoluta de um lugar pela sua área territorial. Tá? Ele também é conhecido como população relativa. Esse índice demográfico vai representar, então, a média entre uma área de um determinado lugar e o total de habitantes que ali se encontram. Tá bom? A fórmula é bem fácil de perceber, né? Tá aí nesse retângulo amarelo, você pega a população absoluta de um determinado lugar e divide pela sua extensão territorial, tá bom? A medida que ela é dada é habitantes por quilômetro quadrado. Saber esse tipo de dado é muito importante. Por quê? Porque é através desse dado que a gente pode saber se um determinado lugar ele é populoso ou ele é povoado, tá? E um pouquinho mais para frente a gente vai ver a diferença, saber se ele é povoado. Tá? E mais para frente a gente vai saber a diferença de populoso e povoado, tá bom? Então a densidade demográfica, através da densidade demográfica eu sei se um lugar é povoado, não populoso. Beleza? A gente chegou a trabalhar isso em sala de aula, mas só que a gente vai recapitular daqui a pouco isso aqui, porque isso é muito importante, tá? E em relação à densidade demográfica, o mais importante aqui não é nem a gente saber calcular, tá? É muito simples fazer esse cálculo, tá? Mas, acima de tudo, além de saber calcular, além de tudo, a gente tem que saber interpretar esse dado. E acredito que é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Nós vimos no mapinha anterior que a população mundial está mal distribuída pelo globo. Existem áreas povoadas e áreas despovoadas. Tá? Então, a densidade demográfica, além de variar dentro dos continentes, ela vai variar também dentro dos territórios dos próprios países. Né? Mostrei há pouco, alguns minutos, algumas paisagens chinesas e os contrastes entre elas. Vamos exemplificar melhor essa questão, e para isso nós vamos pegar aí os mapinhas de densidade demográfica do Brasil, da China e também dos Estados Unidos. Aqui nesses mapas aqui, para a gente conseguir fazer uma leitura mais precisa deles, é preciso que a gente tenha em mente que quanto mais escuro estiver o mapa, né, aquela área ali, aquela localidade,
maior será a concentração populacional. Em contrapartida, quanto mais claro, menor a concentração demográfica, tranquilo? Então, observando aqui atentamente nossos mapinhas, podemos chegar à conclusão de que nem todos os lugares desses países representados aqui possuem a mesma quantidade de pessoas, né? Para exemplificar melhor ainda o caso brasileiro, eu vou passar esse mapinha aqui, né? Onde a gente pode ver de forma bem nítida que a população brasileira ela está desconcentrada. Se a gente pegar esse mapa aqui do Brasil e comparar com esse, né? O que a gente vai poder perceber nesse aqui, por exemplo? Cada área destacada no mapa aqui de uma cor diferente, né? Verde, amarelo, azul e branco, cada área tem a mesma quantidade de pessoas. A gente pode reparar que a região litorânea, aquela parte mais branquinha ali, tem 50 milhões de pessoas. Em contrapartida, a área verde, né, ela tem também 50 milhões de pessoas, porém ela é muito maior do que a área branca. Então a gente vai poder concluir aí com toda certeza de que a área verde tem uma densidade demográfica bem menor do que a área branca, mostrando aí que a densidade demográfica no nosso país ela é desigual. Né? Se a gente pegar esse outro mapinha no Brasil, atrás aqui, que a gente estava vendo, a gente vê que a área litorânea aqui, ela está bem vermelhinha ali, tá bom? Mostrando um grande contingente populacional. Tá bom? Para finalizar, a gente vai falar sobre os conceitos, né, que muitas vezes a gente confunde, acha que é a mesma coisa, mas não é. Vai haver a diferença entre populoso e povoado. Tá bom? Populoso se refere a um lugar que possui uma elevada população absoluta, ou seja, um grande contingente populacional. Já povoado se refere àquele lugar que apresenta uma alta densidade demográfica, ou seja, uma alta população relativa. Tá bom? Para exemplificar melhor, vamos comparar os dados do Brasil com o do Japão. O Japão possui aí uma população de 127 milhões de habitantes, com uma área de quase 378 mil quilômetros quadrados. Se a gente dividir a população japonesa pela sua extensão territorial, nós vamos ter uma densidade demográfica girando em torno de 336 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? O Brasil, por sua vez, ele tem 210 milhões de habitantes, com o tamanho um pouco mais maior, né? Um pouco maior de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso aí, então, vai dar aí uma densidade demográfica na casa dos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, qual país ele é mais populoso e qual país ele é mais povoado? O mais populoso, né, é o que tem a maior população absoluta, e no caso, qual é? Brasil. E no caso, o mais povoado será o Japão, pois tem uma densidade demográfica maior, ou seja, uma população relativa maior. Lembrando que eu trabalhei com vocês isso em sala de aula, tá bom? Peguei até esse mesmo exemplo, fiz questão de pegar o mesmo exemplo para vocês assimilarem essa questão aí, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso alguma coisa não tenha ficado claro para vocês, vocês podem encaminhar as dúvidas para o Google Sala de Aula, que a gente vai respondendo aí ao longo da semana, tá bom? Então fiquem na paz, se cuidem, só saiam de casa caso tenha uma real necessidade. E por acaso se saírem, não esqueçam de usar máscara e fazer o uso constante do álcool em gel, tá bom? Fiquem na paz, valeu!